a possibilidade de encarar a existência e a vida sem as próteses e sem os consolos de que o homem encareceu até aqui para poder suportar a existência. Isso é, ser capaz de levar até o fim uma vida cujo único sentido consistiria em ter a forma bela de uma obra de arte. O que o Nietzsche faz é mostrar para o homem moderno que Deus está morto e que nós todos somos os seus assassinos. Meu tema é o impacto de Nietzsche no século XX. O contexto político é a Alemanha de Bismarck, né? Nesse contexto de, por um lado, afirmação de uma unidade política bélica, militar alemã, num momento, eu diria, quase que de esgotamento, de diluição daquele conjunto de valores que havia constituído as grandes esperanças da era das luzes do século XVIII. O contexto, portanto, de formação dos Estados nacionais, particularmente no caso da Alemanha, né, da sua afirmação como Estado nacional. Se você me permite uma simplificação, mas apenas para esclarecer, eu diria esse contexto, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, seria mais ou menos a configuração da sociedade civil burguesa emergente da Revolução Industrial. Meu interesse consistia aqui em indicar o que Nietzsche julgava ser a realidade dos próximos 2 séculos, por conseguinte, do século XX e do século XXI, como esta experiência, até então, no século XIX, não inteiramente apreendida, da necessidade, eu diria inescapável, de que os valores, ou as referências máximas que dão sentido e sustentação a um projeto cultural, portanto político, se desvalorizam, se esvaziam, eles perdem o sentido. Aquilo que hoje nós chamaríamos de crise dos valores, de crise da razão. A pretensão, a enorme pretensão desse pensamento é que ela consiste não apenas em poder apresentar um diagnóstico desse movimento, na sua lógica e na sua necessidade, mas como também sugerir uma espécie de terapia desse processo. Queria saber sobre isso, qual é o momento específico, né, da obra dele que existe essa influência, ou se foram deturpadas as ideias dele, enfim, qual é a cara disso no nazismo, né? Você se refere à minha introdução, quando eu tentei mostrar os diferentes desdobramentos que o pensamento de Nietzsche teve, tanto ao longo do século XX como nos nossos dias. Eu tomei como mote dessa introdução o capítulo dedicado a Nietzsche por Habermas no Discurso Filosófico da Modernidade. Habermas aponta várias direções em que o pensamento de Nietzsche se desdobra no século XX. Eu acrescento a esse ponto o aspecto da imbricação ou da relação entre o pensamento de Nietzsche, por um lado, e o totalitarismo, particularmente o totalitarismo nazi-fascista, por outro lado. Isso é uma grande discussão na pesquisa acerca das obras de Nietzsche, até que ponto o pensamento de Nietzsche pode efetivamente ser apresentado como uma espécie de legitimação filosófica por antecipação de um regime político totalitário, como, por exemplo, o caso do fascismo, o caso do nazismo. É certo que Mussolini, por exemplo, se referia ao Nietzsche como o seu inspirador. Que o Mussolini tenha lido bastante e muito atentamente Nietzsche, não resta a menor dúvida. Há mais dúvida no caso de Hitler. Se Hitler, de fato, teria lido, ou se
teria simplesmente, digamos, recorrido à patronagem e ao prestígio intelectual de um filósofo como Nietzsche apenas para passar a impressão de ser também um homem letrado. A verdade é que, de fato, houve uma associação entre o pensamento de Nietzsche e tanto o fascismo quanto o nazismo, e esta associação foi facilitada pelas atividades dos arquivos Nietzsche. O Nietzsche permaneceu 11 anos em estado da mais completa privação das suas faculdades intelectuais, completamente enlouquecido, né? E o seu espólio intelectual foi gerido pela irmã. A irmã era uma pessoa que organizou esse espólio em um arquivo e que pretendeu, por uma série de razões, entre outras pelo seu notório antissemitismo e pela sua, digamos, forte proximidade com, eu diria quase que identificação com o nacionalsocialismo, pretendeu apresentar o pensamento de seu irmão como sendo um pensamento aparentado com as perspectivas ideológicas, sobretudo racistas e totalitárias, do nazifascismo. Como o Nietzsche morreu e enlouqueceu antes de completar aquilo que ele anunciara como sendo a sua obra capital, esta aproximação entre os quadros ideológicos do nazismo e a filosofia do Nietzsche era facilitada um pouco pelo fato de que a irmã se apresentava como a verdadeira e única herdeira intelectual do seu irmão, aquela que tinha conhecimento do essencial do pensamento do seu irmão, que permaneceu, por assim dizer, inédito. Agora, bem, tudo isso aconteceu do ponto de vista histórico. Não sei se muitas pessoas daqui sabem, mas a irmã do Nietzsche presenteou o Hitler no seu aniversário com o cajado que o Nietzsche andava nas suas excursões. Recebeu poupudos subsídios do Partido Nacional Socialista e, portanto, estabeleceu de fato uma ligação muito intensa e muito próxima entre o regime nazista e o legado intelectual, espiritual de Nietzsche. Porém, a meu ver, pelo menos, a reivindicação do pensamento de Nietzsche por qualquer tipo de ideologia totalitária é absolutamente contrária ao que há de essencial no pensamento nietzschiano. Eu fiquei pensando aqui se existe algum desdobramento do ideal de potência no Superman da cultura norte-americana, hegemônica, portanto, e se estabelece que tenta, vamos dizer assim, destruir o fundamentalismo, e o super-homem nietzschiano tentando assassinar Deus, né? Não tem absolutamente nenhuma relação entre o super-homem da indústria cultural americana e o além do homem do Nietzsche. São, a meu ver, figuras absolutamente antitéticas. Porque o super-homem significa uma espécie de potencialização ao infinito, ao inimaginável, precisamente daquelas características, daquelas possibilidades do homem. Seria um homem elevado à enésima potência. Enquanto que o que o Nietzsche quer é justamente a superação desse homem, tal como nós o conhecemos até aqui. O além do homem não significa para o Nietzsche um homem fortalecido,
potencializado, reforçado nas suas virtualidades e nos seus talentos. Ele significa alguma coisa de além do homem. Além daquilo que nós conhecemos como o homem tal como ele foi produzido na história do Ocidente. Ora, se você se pergunta pelas características que desde sempre foram constitutivas desse homem que se pretende superar no além do homem, que eu creio que é a melhor tradução para o Übermensch nietzscheano, é precisamente a ausência ou a possibilidade de encarar a existência e a vida sem as próteses e sem os consolos de que o homem careceu até aqui para poder suportar a existência. A história da nossa cultura, diz Nietzsche, é a história da invenção desses consolos. É a história da invenção das perspectivas de sentido que permitem com que nós continuemos a viver e, particularmente, aquilo que é constitutivo do homem, tal como nós conhecemos na história da nossa cultura, e em especial através da religião e através da moral, é uma denegação de duas experiências fundamentais. A experiência do tempo e da finitude e a experiência da morte. Para que nós possamos sobreviver, diz o Nietzsche, nós inventamos outras tantas modalidades de denegar a experiência do fluxo do tempo, por conseguinte, a vivência da nossa finitude e a vivência da morte. Por isso nós inventamos além, ultramundos, perspectivas de vida eterna, sentidos absolutos para a existência, finais escatológicos dos tempos, etc, etc, etc. Sem isso, nós não suportaríamos viver. Ora, ultrapassar o homem significa aceitar a possibilidade de viver de maneira radical a finitude e a morte sem necessidade de consolo metafísico. Assumir uma perspectiva de que a existência não tem uma justificação nem religiosa, nem ética, nem metafísica, mas pura e simplesmente, se alguma justificação, estética. Isso é, ser capaz de levar até o fim uma vida cujo único sentido consistiria em ter a forma bela de uma obra de arte. Para isso, diz Nietzsche, é preciso ser mais do que homem. Essa pergunta ela toca o essencial do ponto. Justamente aquilo que o fundamentalismo não quer. Justamente aquilo que o fundamentalismo não suporta. E eu me lembro de ter lido no livro de um tom apocalíptico adotado recentemente em filosofia, que ele diz que dizer que a verdade, que Deus morreu, que não há verdade, seria uma ingenuidade, porque estaria contando que você aceite isso como verdade. Então, eu fico imaginando como é que o Nietzsche lidou com isso. Se ele falou de uma verdade utilitária, contingente, alguma coisa assim. Veja, também aqui eu agradeço muito particularmente isso, porque também me permite explicitar um outro ponto capital, né? Confunde-se muitas vezes a questão da morte de Deus no Nietzsche como se o Nietzsche fosse aquele que teria reivindicado para si a qualidade ou status de ser o assassino de Deus. Né? No entanto, a realidade é bem outra. E, nesse sentido, essa observação do Derrida ela é bastante polêmica. Né? O que o Nietzsche faz é mostrar para o homem moderno que Deus está morto e que nós todos somos os seus assassinos. A saber,
de trazer à luz uma realidade ou uma experiência que é, digamos, incontornável e inextirpável do próprio movimento do esclarecimento. A saber, o homem moderno é o homem que colocou o mundo e a história sob o signo da razão esclarecida. Ora, a razão esclarecida é aquela que abjura toda e qualquer forma de vassalagem, toda e qualquer forma de tutelagem. A razão esclarecida é a razão da absoluta autodeterminação. Portanto, necessariamente, sem Deus, porque Deus seria uma forma de manter uma atitude de subordinação. Logo, para Nietzsche, a ciência moderna é, pela sua própria vocação intrínseca, ateísta. O grande problema é que o homem moderno é hipócrita, que ele quer uma coisa e o contrário dessa coisa ao mesmo tempo, ou seja, ele quer emancipar-se inteiramente e colocar-se ainda sob o abrigo e a proteção de um absoluto qualquer. É aquela famosa imagem da sombra do Buda no fundo da caverna. O Buda morreu, mas a sombra do Buda vai continuar aparecendo por séculos. E por séculos os homens se dirigirão à caverna para ver a sombra do Buda, ou a sombra do Deus morto. Porque justamente o homem tem necessidade de refúgio, de consolo, de busca do absoluto. De alguma dimensão que lhe dê uma espécie qualquer de sentido, em última instância, de redenção, de salvação. Mesmo que seja a perspectiva, por exemplo, da realização da justiça integral e do reino de Deus na Terra. Mesmo isso é uma perspectiva de absoluto e de consolo de que nós precisamos. A crença, por exemplo, em que, simplesmente por meio da razão emancipada, o homem estaria em condições de construir a sua relação com o mundo e com os outros homens de uma forma tal a poder extirpar daí qualquer espécie, por exemplo, de opacidade, qualquer espécie de dominação. Todas as formas de utopia são outros tantos sucedâneos do Deus morto, isso é, outras figuras da sombra de Buda no fundo da caverna. O problema, diz o Nietzsche, é que, uma vez posto em movimento esse processo, isto é, de completa emancipação da razão, esse processo não tem como ser detido. Ele deve ser levado até as suas últimas consequências. E as suas últimas consequências, diz o Nietzsche, nós não conseguimos evitar por meio de nenhum expediente. É aquela história de atravessar uma doença como se atravessa até o fim, como a criança atravessa o sarampo. Se ela não passar pelo sarampo o tempo todo, nunca ela vai se curar. E o grande problema é esse, é que o niilismo tem esta característica de poder apresentar elementos que aparentemente são o contrário do niilismo, mas no fundo são a preservação da sua essência, como, por exemplo, o fundamentalismo. Justamente no momento em que não existe mais nenhum valor subsistente, do ponto de vista, digamos assim, da realidade histórica, justamente no momento em que as referências cardinais de valor estão completamente peremptas, justamente aí se sacraliza o profano. E aparece o fundamentalismo, no nosso caso, por exemplo, drasticamente sob a forma do hedonismo que atravessa uma sociedade de consumo como a nossa, ininterruptamente reposta como necessidade de mais consumo, de entretenimento, de diversão. Isso seria, do ponto de vista do Nietzsche, sintoma absolutamente inequívoco de niilismo, em que é preciso que algo seja apresentado como referência suprema, mesmo que seja a felicidade. Felicidade aqui entendida como conforto, bem-estar, lazer, diversão, padrões de consumo, etc. Então, essa questão da morte de Deus não é tanto um efeito da filosofia de Nietzsche, quanto um efeito do próprio esclarecimento, que a filosofia nietzschiana se encarrega pura e simplesmente de formular como um problema para a moderna consciência filosófica. Não é, portanto, instaurar uma nova crença,
mas justamente mostrar que o nosso tempo é o tempo em que as crenças são insubsistentes. O eterno retorno, não sei quantas pessoas aqui conhecem esse conceito, mas apenas brevemente, para aqueles que não conhecem, o eterno retorno significa uma forma de representação do tempo, cíclica, de acordo com a qual tudo aquilo que ocorreu, ocorrerá repetidamente de infinitas vezes. Alguns chamam isso de eterno retorno do mesmo também, ou seja, a ideia de que ciclos de existência se repetem infinitamente. Bom, em que uma coisa tem relação com a outra? Nietzsche vai dizer o nihilista ativo, não o nihilista passivo. O nihilista passivo é o nihilista ressentido, aquele que vive sob condições peremptas, mas que não pode se desprender dessas condições. Então a sua reação é, digamos assim, envenenada, raivosa, biliosa. Ela é ou um fundamentalismo ou uma destruição anárquica. O nihilista ativo, isso é aquele que reconhece que as condições estão peremptas e que não se prende mais a essas condições, que procura superar essas condições, é aquele que suportaria viver sob a representação de que a existência é um eterno retorno do mesmo. A saber, que não existe nenhum princípio, tanto para a natureza quanto para a história, nenhum princípio, nenhum arquê, no sentido grego, e também nenhuma escatologia, a saber, nenhum sentido apocalíptico que represente o resgate ou a salvação ou a redenção daquilo que foi tanto o movimento da natureza quanto o movimento da história. Ora, se você pensa que a nossa civilização cristã pensa o tempo sob a forma linear, em que você necessariamente tem um princípio e tem um fim, um final escatológico, né? O eterno retorno significa justamente uma perspectiva de pensar e viver o tempo sem um final redentor, nenhum princípio absoluto. Neste sentido, então, viver como se tudo retornasse eternamente significa viver de acordo com uma regra para a qual cada gesto, cada ato, cada comportamento tem que ser realizado de tal maneira que ele seja digno de retornar eternamente. Você percebe, por conseguinte, isso que eu chamei de justificação estética da existência. Então, cada uma das nossas ações, cada uma das nossas emoções, pensamentos, enfim, desejos e realizações, deve ser cunhado de tal maneira que eu pudesse querer que ele fosse infinitamente repetido. Então, é só isso que significa ultrapassar o niilismo para o Nietzsche. Porque aí aquilo que retornará eternamente será algo que eu desejei como tal, afirmei como tal, positivamente. E não algo que aconteceu comigo como se eu fosse um mero joguete de forças exteriores. O que ocorre é, a meu ver, os homens superiores são fragmentos do além do homem. Isso é, os homens superiores são, digamos, neles estão representados determinadas virtualidades que, se reunidas, todas elas, ou seja, se totalizadas em uma síntese, poderiam ser alguma coisa como a superação da condição atual do homem. Então, os homens superiores não são ainda o além do homem. Certamente não. Por quê? Porque eles são fragmentos. O Nietzsche tem uma interessante metáfora a esse respeito. Ele diz que os homens superiores têm determinados talentos superdesenvolvidos e outros talentos pouco desenvolvidos. É como se você tivesse um homem que fosse só orelha, enquanto que um outro que fosse só olhos,
um outro que fosse só coração. Então você tem uma hipertrofia, por conseguinte uma desarmonia. Essa hipertrofia pode ser, do ponto de vista daquela virtude, extremamente positiva, mas só tem aquela, não tem outra. Enquanto que a superação do homem seria justamente uma totalidade dessas virtudes intensificadas. Tempo atrás apareceu no muro da Alemanha essa frase: Nietzsche está morto, assinado Deus. Esse suposto anticristianismo que se atribui a Nietzsche parece que mais surgiu porque ele tinha um grande descrédito nos representantes, ou digamos, as verdades propaladas do cristianismo, no sentir dele, estavam completamente desvirtuadas. Então, acho que essa frase que se atribui a ele tem que ser vista nesse contexto também. Eu estou inteiramente de acordo com o senhor. Eu acho que uma das maneiras mais persistentes de se mal entender o pensamento de Nietzsche consiste em se tomar levianamente a sua relação com o cristianismo. Eu procurei tratar aqui, embora apenas tivesse tido tempo de fazê-lo en passant, que para Nietzsche a questão da veracidade, se existe alguma virtude ainda subsistente, uma virtude moral ainda subsistente no mundo contemporâneo, seria precisamente a honradez, a probidade intelectual. E para Nietzsche, esta probidade intelectual ela é uma virtude cristã. Então, eu me remeto, por exemplo, aqui agora ao prefácio do livro chamado Aurora, onde Nietzsche vai dizer justamente o seguinte: a tradição da honestidade cristã, de Lutero a Hegel, é isto que fala através de mim. Então, se eu faço uma crítica do cristianismo, é justamente porque eu percebo que existe aí algo que não é autêntico. Nesta falta de autenticidade, nisso que eu digo, naquilo que há de pura aparência e de artifício no cristianismo contemporâneo, é aqui que Nietzsche denuncia a sua insubsistência em função da sua inautenticidade. Nesse sentido, estou inteiramente de acordo com o senhor. Fora ele autêntico, diz o Nietzsche, e essa crítica não subsistiria. O problema é, de novo, a questão do esclarecimento. O esclarecimento pretende, por um lado, dizer que não há Deus nenhum, que a ciência é capaz, está em condições de desvendar todos os enigmas da existência, e vai dizer o Nietzsche, não somente de desvendar, mas de corrigir, e, no entanto, pretende continuar falando em absoluto. Ora, não existe possibilidade de você pensar o absoluto se você pensa o absoluto separado de Deus. Isso é inautêntico. Eu diria que há elementos de idealismo em Nietzsche, embora eu não possa, de modo algum, chamá-lo de idealista. Eu diria, Nietzsche ocupa, talvez, se você quiser, uma classificação que de alguma forma tranquilize, mas simplifique. Eu diria que Nietzsche representa uma corrente de encerramento do movimento chamado idealismo alemão, que tem origem em Kant. Pessoalmente, eu acho que esse movimento se encerra numa dupla vertente. Na vertente que leva a Marx e aos jovens hegelianos de esquerda, que é uma superação do idealismo pelo materialismo histórico e pelo materialismo dialético. E há uma outra vertente de acabamento do idealismo. Acabamento, eu quero dizer, esgotamento das possibilidades, digamos, histórico-culturais do movimento, né? Iniciado em Kant. Então, se de um lado Marx, Feuerbach, etc., levam o idealismo a uma espécie de fim
de consumação que se produz pela via da superação pelo materialismo histórico, pelo materialismo dialético, o idealismo é superado na outra vertente por Schopenhauer e por Nietzsche. Então, a meu ver, Nietzsche faz sentido na história do desenvolvimento do idealismo como um momento de acabamento do idealismo alemão. Eu diria que talvez a mais persistente de todas as influências do Nietzsche, sem dúvida, foi Platão. Acho que há duas influências que são, a meu ver, absolutamente definitivas no Nietzsche. Platão, ou melhor, eu diria três: Platão, Heráclito e São Paulo. Porque para Nietzsche, São Paulo inventou o Ocidente, né? Ele e Platão são os inventores do Ocidente. Na verdade, tudo que nós conhecemos em termos de projeto cultural e político, diz o Nietzsche, já estava em Platão. O cristianismo paulino é uma espécie de universalização das intuições essenciais do platonismo. Portanto, o que nós sabemos de, enfim, movimento social e movimento político é estritamente de inspiração paulina. Ele foi, eu acho que, o grande prenunciador do século XXI. Tudo isso que nós estamos vivendo. Eu não consigo ver outro filósofo, outro pensador que tenha visto com tanta clareza o que ia acontecer conosco. Agora eu lhe pergunto, havendo uma relação entre Nietzsche e Freud, que o Freud, não sei se foi uma fé, quer dizer, é impressionante, você não encontra Nietzsche em lugar nenhum do Freud, a não ser lá 2 ou 3 palestras que ele foi dar lá, naquele centro de estudos dele. Não é? Você não encontra citações do Nietzsche no Freud. Não é? E não é possível que eu não tenha lido Freud com muita atenção. Indo para a psicologia, não é? E indo para a Etioma, que é um livro de prescrições. Não é? Quer dizer, você tem ali toda essa questão que está clara. Olha, se a ideia de finalidade, se a ideia de verdade, se a ideia de totalidade, que é tudo que nós somos, não fundamenta mais o nosso mundo e o nosso pensamento. Então eu queria que você agora falasse um pouquinho disso. Quer dizer, ali tem a questão do além do homem. Ali tem a questão do retorno, do eterno retorno. Eu acho que o eterno retorno, a ideia do retorno, da ideia mais forte do eterno retorno é isso. Eu tenho que fazer alguma. A minha ação tem que ser feita, tem que ser pensada de tal forma que ela possa se reproduzir mais 300 vezes. Não é? Então, suponhamos aí, já na linha da psicologia, quer dizer, o que Nietzsche tem a nos dizer? O que ele pode nos dizer como pessoas, seres humanos, para viver esse mundo contemporâneo? Olha, Augusto, bom, são questões extraordinariamente importantes. Relativamente ao Freud, saiu em 98 um livro que eu acho absolutamente exemplar e que coloca a questão da relação Nietzsche-Freud, acho que em patamares nunca antes trabalhados. É um livro de um psicanalista vienense chamado Gasser, chama-se Nietzsche e Freud. E examina praticamente tudo sobre a relação Nietzsche-Freud, sob todos os pontos de vista significativos. Bom, e aí não resta a menor dúvida que a presença do Nietzsche no Freud é infinitamente mais considerável do que o Freud declara. Embora, em uma entrevista publicada já com Freud em estado avantajado de doença, haja uma declaração do Freud explícita, taxativa sobre Nietzsche e a importância de Nietzsche, inclusive com citação de memória do Zaratustra. O que mostra, portanto, que aquela ideia de que ele começou a ler a genealogia da moral, ou depois fechou o livro para evitar que a psicanálise, os resultados, digamos assim, da prática clínica da psicanálise fossem contaminados por hipóteses perturbadoras da metafísica, parece não ter sido um lema que ele usou até o fim da vida, porque se alguém depois é capaz de citar o Zaratustra de cabeça e dizer que, de fato, o que o Nietzsche diz a respeito da morte é alguma coisa de absolutamente incontornável,
que é preciso passar por aí. Então, isso mostra que a presença do Nietzsche, de fato, para o Freud é realmente muito importante mesmo. Agora, veja, em relação a isso, né, de fato, eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, quando Nietzsche diz nem totalidade, nem verdade, nem finalidade, nem sentido, nada disso resgata a, digamos, trágica e aleatória situação da nossa finitude. Nós precisamos aprender a viver sem essas próteses. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, bem, a tarefa existencial da nossa vida vai consistir em nos colocarmos à altura de sermos nós inteiramente responsáveis por ela. Nos maiores como nos menores gestos. A isso ele diz, e essa eu acho que é uma indicação que pode muito bem nos guiar para o que o Nietzsche, enquanto psicólogo dessa vez, pode nos importar. A tarefa da nossa existência consiste em dar caráter à nossa vida. Imprimir um certo caráter à sua existência é exatamente a mesma coisa que faz um artista quando cria. Então, da mesma maneira como você não tem nenhum gesto aleatório em uma bela obra de arte, da mesma maneira como você não tem absolutamente nada que seja casual numa sinfonia, você deve construir a sua vida de tal maneira que nela não seja nada casual nesse sentido. Nada que não possa receber o selo da sua própria responsabilidade. Isto é, a marca do seu caráter. Então, isso coloca um peso extraordinário sobre cada uma das nossas escolhas e sobre cada uma das nossas ações. Mas justamente isso Nietzsche entende por autenticidade. Autêntico é isso. Agora, viver num tempo onde precisamente esta autenticidade é quase que uma condição de impossibilidade, posto que no nosso tempo nós somos permanentemente torpedeados por todas as formas de tutelagem possíveis, a começar da opinião pública, significa que nós temos nossas ideias, os nossos gostos, tudo pré-formatado pelos grandes órgãos formadores de opinião. Significa que viver ao modo nietzschiano seria assumir realmente a perspectiva de uma existência no plano da resistência, no plano do outsider. Eu também não sei se todos conhecem essa polêmica, mas essa polêmica ela se desencadeou no início do século XXI, em 2000, como uma imensa discussão entre dois filósofos alemães contemporâneos, um é o Habermas e o outro é o Sloterdijk. O Sloterdijk fez uma conferência na Alemanha mostrando que, criticando o texto de Heidegger, Carta sobre o Humanismo, e dizendo que o humanismo precisava passar por uma crítica efetivamente radical. Isso é, que o humanismo nada tinha de inocente, mas que o humanismo era uma forma de domesticação do homem. Portanto, uma forma de antropotécnica, ou seja, uma técnica de modelar seres humanos. Essa modelação se dava através do livro, né? O humanismo, desde Cícero, mas já antes de Cícero era uma espécie de relação amistosa entre pessoas com base no livro, na literatura, e que isso era uma maneira de criar um determinado tipo de homem, a saber, um homem manso, pequeno, etc. Então, o humanismo nada tinha de inocente, o humanismo é uma técnica política, em última instância. E o argumento do Sloterdijk vai mais adiante, vai dizer assim, bom, mas isso aí também não é nada de novo, né? Isso aí já está no Platão.
Então ele pega lá o político do Platão e tenta mostrar como Platão, o próprio Platão, já tinha pensado isso. E o Nietzsche teria sido alguém que teria visto isso claramente e tentado mostrar que o humanismo é uma espécie de antropotécnica para animais domésticos. Bom, o Habermas fica profundamente incomodado com isso e tal, há uma longa discussão entre eles. Na verdade, o Sloterdijk é acusado na Alemanha de ser um nazista, de ser alguém que estava pregando eugenia, etc, 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 porque, no fundo, o que ele dizia era o seguinte: olha, dadas as possibilidades abertas pelo desenvolvimento atual da tecnociência, por que não tomar nas nossas próprias mãos as possibilidades de se construir uma outra antropotécnica, que seria uma espécie de resultado da genética. Então, se essa já é uma inspiração desde Platão, não adianta a gente agora ficar com subterfúgio, dizendo não adianta declinar diante desse poder alcançado. Estaria na hora da gente pensar muito a sério sobre a engenharia genética como possibilidade de antropotécnica. Bom, isso gerou uma imensa uma discussão. O Habermas recentemente escreveu um texto onde ele, pela primeira vez, se refere explicitamente a Sloterdijk, porque o Habermas, na ocasião da polêmica, silenciou, como se o Sloterdijk não fosse um adversário que valesse a pena considerar. Mas no último livro dele, chamado Futuro da Natureza Humana, ele faz uma referência ao Sloterdijk, sem mencionar o nome do Sloterdijk, na verdade, mas dizendo uma certa meia dúzia de intelectuais de cabaré, de salões de café, inebriados por selvagens fantasias nietzschianas, começam a especular agora sobre o problema da fabricação dos homens, etc. É obviamente uma referência ao Sloterdijk, né? E a polêmica toda que o Habermas estabelece aqui agora, não tanto com relação ao Sloterdijk, mas mais em relação ao problema em si, a saber, sobre se por exemplo, os diagnósticos de pré-implantação ou a pesquisa feita com base em consumo de embriões, especialmente produzidos para esse fim, seria alguma coisa que poderia, de alguma forma, receber algum tipo de chancela ética. Ou, se ao contrário, este tipo de, entre aspas, antropotécnica não deveria ser limitada, restringida, por razões de natureza ética. Então, o Nietzsche aparece aí como se o além do homem, para voltar à sua pergunta, talvez pudesse ser pensado como alguma coisa que agora seria factível em laboratório. Porque se nós decodificamos o genoma e se nós podemos recombinar genes de tal maneira que nós poderíamos produzir indivíduos superiores, em escala industrial, se você quiser, laboratorial, então teria sido realizado, enfim, o além do homem. Nada seria mais propriamente além do homem do que esta autotransformação da humanidade, seria um patamar de autodeterminação jamais alcançado, que seria uma espécie de realização da frase do Nietzsche: a ciência não só pode desvendar os enigmas da existência, mas corrigir. Bom, a meu ver, essa é uma interpretação absolutamente perversa do pensamento do Nietzsche. Perversa por quê? Porque justamente este homem produzido pela técnica seria mais a figura do último homem para o Nietzsche do que a figura do além do homem. Porque daí sim toda a dimensão de tragicidade da existência estaria negada e suprimida. Esse homem seria um produto tecnológico, como qualquer outro produto tecnológico, da capacidade de produzir do Homo faber, do homem enquanto fabricante. Então, ele seria menos um destino singular, como diz o Nietzsche, cada um de nós é o nosso destino singular, seria muito mais uma espécie de artefato, de produto. Creio que o Nietzsche diria isso daí seria a realização, sim, mas do último homem, não do além do homem.
Eu procurei trabalhar esse tema da catástrofe um pouco não, especificamente no sentido que o termo toma na tragédia grega. Existe um belo texto do Foucault chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, onde ele faz uma belíssima análise do Édipo, e justamente da catástrofe do Édipo, né? A catástrofe é um momento absolutamente decisivo na tragédia, porque neste momento, no momento da catástrofe, afinal de contas, se desvela aquilo que até então estava oculto e aquilo que de fato determina o sentido dos acontecimentos. É como se alguma coisa se resolvesse por fim definitivamente, que muda inteiramente o curso dos acontecimentos. No caso do Édipo, ele acaba por descobrir a verdade sobre a sua própria origem. Algo que já estava desde sempre dado e que determinava justamente o curso da sua vida, mas que ele não sabia. Então, a catástrofe é então este movimento de quase que de perfazimento de um círculo em que o ponto de partida e o ponto de chegada, o ponto inicial e o ponto terminal coincidem. Então, por que eu estou chamando isso de catástrofe? Porque o que o Nietzsche está querendo dizer é o fundamentalismo que desde a origem esteve presente na cultura ocidental, no logos socrático, já é, na sua origem, o suicídio do fundamento. É só quando se completa esse movimento de total esgotamento, de perda absoluta de sentido e de valor por parte das supremas referências de valor, é que nós tomamos consciência daquilo que desde sempre estava na origem. Ou seja, aqui, o fato de que uma cultura que se baseia inteiramente no princípio do fundamento não pode fundamentar o princípio do fundamento. Como vai dizer o Heidegger, o último fundamento é sem fundamento. É sem fundo. Em alemão, esse trocadilho fica muito bonito, porque a palavra fundamento em alemão é Grund. E Abgrund é abismo. Então, o Heidegger vai dizer o último Grund é um Abgrund, ou seja, o último fundamento é um abismo. Então, quando você chega a esse ponto, é justamente aí que se dá a catástrofe. Catástrofe nesse sentido agora, porque se desvela tanto a possibilidade de se tomar consciência daquilo que desde sempre foi a verdade da origem, quanto o ultrapassamento dessa origem.